Alô, sargentada, tenentada, futuros sargentos, futuros oficiais, mais uma aulinha, aula 28, fases políticas da regência, período regencial, primeira parte da nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a questão política desse período da abdicação de Dom Pedro I, que já falamos no último vídeo, lembrando disso, né, aos queridos sargentos e tenentes, e a evolução dos partidos políticos e mais a questão também do liberalismo. O liberalismo que vai ser bastante mencionado aqui na aula de hoje, e a gente vai debater essa questão liberal. Bem, então vamos aqui dar prosseguimento. A regência ela começa com a regência trina provisória, que vai ser formada por 3 políticos aí logo após a abdicação de Dom Pedro I. Lembrando que Dom Pedro I ele vai abdicar em maio. Maio e junho era um período onde os parlamentares do Brasil tiravam férias. Então, lembrando também que naquela época não tinha mídia, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha celular. Então, era muito complicado você convocar um senador, um deputado que estivesse, por exemplo, de férias na Bahia, em Pernambuco, a se deslocar rápido para o Rio de Janeiro para votar. Então, rapidamente, quem estava no Rio de Janeiro aceitou essa indicação, né, de Dom Pedro I. Então, rapidamente, tivemos um governo provisório. Então, por isso que o nome do governo é Regência Trina Provisória, que vai durar de maio até final de junho, início de julho de 1831. Nesse exato momento, os deputados retornam das suas férias, aí nós temos uma eleição. Aí nós temos a Regência Trina Permanente, que vai ser formada por Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Tá? Esses políticos vão governar o Brasil ao mesmo tempo. Então eles vão governar o Brasil de 1831 até 1835. E logo após teremos a regência Una de Feijó. Então teremos apenas a partir de 1835 um regente governando o país. Bem, da regência trina provisória até a regência Una de Feijó, o Brasil vai ter um governo liberal. Lembre-se que o governo liberal se remete ao que nós mencionamos hoje, o que é próximo de um governo democrático, né? Um governo republicano democrático, dentro desses ideais. Lembrando que o iluminismo já estava presente, né, em algumas ideias políticas aqui no Brasil. Então a questão política era bastante permeada por esses ideais iluministas, né? Então desejava-se por parte de alguns membros da elite brasileira, por exemplo, que a política tivesse esse princípio liberal e não mais absolutista. Então a política e também a parte da elite brasileira, ela fica dividida. Uma parte ela permanece conservadora e deseja, né, o governo absolutista, outra parte deseja o governo republicano, deseja um governo liberal, né, sem nenhum tipo de questão absolutista. Bem, e por último, a regência Una de Araújo Lima. Araújo Lima ele vai ser um conservador. Se ele vai ser um conservador, significa que os princípios liberais que foram medidas políticas das 3 regências, a da regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência Una de Feijó, Araújo Lima ele acaba regredindo e formando e criando no Brasil medidas que vão se aproximar do absolutismo, né? Então vamos aqui
ao avanço liberal, que vai de 1831 até 1835. Eu coloquei alguns tópicos aqui para você poder dissertar junto comigo e verificar alguns itens. O modelo político se aproxima ao modelo republicano. Este período ficou conhecido como avanço liberal. O poder ficou concentrado nas mãos dos liberais. Então, os políticos que governaram o Brasil nesse período possuíam ideais liberais. Então, a primeira medida liberal, ela ocorre em 1831, quando é criado a Guarda Nacional. Lembrando que nesse período quem está governando o Brasil é a regência trina provisória e depois, a partir de final de junho, início de julho, a regência trina permanente. Então, nesse período, quem era o ministro da Justiça era o Padre Feijó. Então foi criado, foi elaborado a Guarda Nacional. A Guarda Nacional então acaba enfraquecendo o exército, o poder, né, militar acaba nas mãos do exército, acaba sendo enfraquecido pela Guarda Nacional, e a Guarda Nacional então vai ser permitido por essa emenda na Constituição de que haja milícias, grupos de milicianos em várias regiões do Brasil, né? Então, vamos entender melhor isso? O fazendeiro rico que puder bancar toda a estrutura dessa milícia, lembrando que milícia seria um exército formado por esse fazendeiro, um grupo armado. Esse grupo, no caso, faria parte da Guarda Nacional, e a Guarda Nacional ficaria a serviço do governo brasileiro, do governo regencial brasileiro. Em qualquer região do Brasil, aonde fosse preciso o serviço da Guarda Nacional, seria acionado a Guarda Nacional para solucionar ali aquele problema. Outra coisa importante a ser mencionada, né? Quem vai governar, quem vai estar à frente, né? No caso desse grupo armado aí, regionais, em diversas regiões do Brasil. Os ricos fazendeiros que aceitarem, né, bancar essa situação. Bancar como? Pagar homens, comprar armamentos, comprar toda uma estrutura que dê condições a esses homens aí de exercerem essa função de Guarda Nacional. Então, esses fazendeiros receberão o título de coronel. Então, eles serão, em suas regiões, os coronéis, e ficarão à frente de cada agrupamento da Guarda Nacional em diversas regiões do Brasil. Essas medidas, então, acabam diminuindo e, ao mesmo tempo, descentralizando o exército brasileiro. Em 1832, nós temos outra medida descentralizadora, né? Vamos ter o Código de Processo Criminal, e esse Código de Processo Criminal terá 2 itens importantes aí na questão do liberalismo. O primeiro, o habeas corpus, e segundo, o juiz de paz, ou seja, cada cidade terá um juiz de paz eleito pela comunidade, pela região, pelos eleitores, né, daquela região. E esse juiz de paz, ele vai ter maior autonomia para exercer ali, né, o seu papel de juiz, e também ele terá, dependendo da situação, até mesmo um papel de polícia ou de chefe de polícia dentro da localidade para resolver algumas questões de conflitos, né? Então você pode perceber que essas medidas, elas estão dando uma maior autonomia às províncias, coisa que não ocorria com o governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I centralizava tudo nele. Por exemplo, era ele que indicava os juízes de paz, não era permitido habeas corpus, uma determinada liberação de soltura para alguém que está sendo investigado, para alguém que pode ser condenado. Lembrando que naquela época não havia direitos humanos, então
algo próximo a isso, era, era, era algo que não era discutido. Mas, como nós estamos sendo governados por políticos que têm medidas liberais, então está havendo um avanço liberal, coisa que antes o Brasil desconhecia. Muito bem, em 1834 nós temos o ato adicional. O ato adicional vai ser uma medida, vai ser um acréscimo que a Constituição de 1824 irá receber. Eu elenquei aqui, né, os principais tópicos. Fim do poder moderador. Lembra do poder moderador, que dava o poder máximo a Dom Pedro I, para poder ali interromper, para poder ali anular questões de qualquer um dos três poderes que desagradasse a ele, por exemplo, ele poderia anular, ele poderia impedir. Então, esse poder moderador, ele vai, no caso, deixar de existir parcialmente, né? E fim também do Conselho de Estado. Aquele Conselho de Estado criado por Dom Pedro I também vai cessar temporariamente. As assembleias legislativas, elas serão provincianas, ou seja, cada província poderá eleger o seu grupo de deputados. Percebam que isso é uma medida liberal. Essas medidas, elas eram controladas pelo absolutismo de Dom Pedro I. Ou seja, havia uma centralização na época do primeiro reinado. Agora está havendo uma descentralização. Cada província está andando sozinha. Cada província está criando, né, suas medidas legais, está elegendo seus deputados, por exemplo. Cada província está tendo ali seu grupo de juízes de paz. Ou seja, está havendo uma descentralização, um avanço liberal, coisa que não havia antes. O Rio de Janeiro é tido como município neutro, dentro da província do Rio de Janeiro, né? Nós chegamos inclusive a mencionar isso no vídeo anterior. E em 1834, com o ato adicional, fica também mencionado que a próxima eleição não haverá mais 3 regentes, agora haverá somente um regente governando o Brasil. Inclusive o próximo regente será esse que está aqui no slide de vocês, o Padre Diogo Antônio de Feijó. Então a próxima eleição para a regência será uma regência una. E o sujeito que está aqui, a imagem dele, ele vai se candidatar e vai ganhar essa eleição, que vai ocorrer em 1835. Então aqui nós temos as medidas liberais. Tendências, partidos políticos da época. No primeiro reinado, eu citei isso na aula anterior, os partidos políticos eram 2. O português, absolutista, o brasileiro, que era, no caso, liberal. Então, esses 2 partidos, eles eram evidentes, eram mencionados, eram citados, e eles tinham lá a sua participação política do primeiro reinado. Com a abdicação de Dom Pedro I, nós temos o período regencial, e essa divisão política, ela vai se estender a 3 grupos, né? O primeiro grupo, restauradores, que eram conhecidos como caramurus. Professor, o que significa restauradores? É fácil. Dom Pedro I não abdicou do trono? O partido português não era absolutista? Sim, né? Então significa que os restauradores, eles queriam restaurar o governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, segundo a ótica desse partido político, deveria retornar para o Brasil, governar o Brasil e trazer de volta o regime absolutista. O Partido Brasileiro, ele é dividido em 2. Liberais moderados, conhecidos como chimangos,
e liberais exaltados conhecidos como farroupilhas, né? Os liberais moderados, eles aceitavam até que a família real governasse o Brasil no futuro. Porém, eles desejavam que o governo fosse uma monarquia constitucional ou uma monarquia parlamentar. Eles até aceitavam essa condição, né? Eles não queriam que o absolutismo prevalecesse. Os liberais exaltados, eles eram desejosos do fim da monarquia, seja ela absolutista ou de caráter parlamentar ou constitucional. Eles queriam a república, queriam o governo liberal e, se possível, até a morte dos herdeiros de Dom Pedro I, para não correr riscos de haver a ressurreição da monarquia no futuro, né? Então, partido liberais exaltados, né? Os liberais exaltados, eles eram apelidados por ser farroupilha justamente por esse fato, né? de não terem nenhum tipo de negociação quanto à visão política deles. Eles eram a favor simplesmente do governo republicano. A partir de 1836, esses três partidos, restauradores, liberais moderados e liberais exaltados, eles voltam a ser dois. Por quê? Porque os liberais moderados e restauradores se unem. Vamos entender isso aqui? Então, em 1836 nós temos a morte de Dom Pedro I. Ele está lá em Portugal e ele vem a morrer, ele vem a falecer. Ele falecendo, faz sentido ter o Partido Restaurador? Não, porque ele faleceu. Então, quem era membro do Partido Restaurador acaba se unindo aos liberais moderados. E dessa união vai surgir o Partido Regressista, que vai de 1836 até 1840, finalzinho do período regencial. E os liberais exaltados acabam tendo um novo nome, acabam sendo chamados de Partido Progressista. Então vamos lá, Partido Regressista, que vai de 36 a 40, tem um viés conservador, tem um viés absolutista. Partido Progressista tem um viés liberal. Beleza, sargentada, cadentada? Expliquei, ó, com bastante detalhes. E quando chega no segundo reinado, isso aí já é tema das próximas aulas, né? Próximos vídeos virão explicando isso. Esse partido conservador vai ser chamado de Saquarema e o partido liberal vai ser chamado de Luzias. Aí eu vou explicar, né, o porquê disso no próximo vídeo dos senhores, né? Então vamos aqui seguir avante. Bem, o próximo governo então será o governo de Araújo Lima. Araújo Lima ele vai ser um governo regressista. Bem, se ele vai ser um governo regressista, significa que Diogo Feijó, o seu governo não vai à frente, tá? O seu governo vai de 35 até 37. De 37 a 40 nós temos o governo de Araújo Lima. E o governo de Araújo Lima, ele tem uma característica: tudo aquilo que foi feito como avanço liberal, Araújo Lima, que tem um perfil absolutista, ele vai retroceder. Então aquelas medidas elas vão ser combatidas, né? Aquelas medidas liberais que nós citamos ainda há pouco. Professor, por que ela vai ser? Por que aquelas medidas liberais vão ser combatidas? Eu não coloquei nenhum slide, mas eu vou explicar para vocês. Nesse período houveram revoltas no período regencial, que eu vou falar no próximo vídeo com maiores detalhes. Essas revoltas, elas vão
enfraquecer esses governos que tinham uma tendência liberal. Principalmente o padre Feijó, que foi o último regente com tendência liberal. Como haviam revoltas nas regências, a culpa dessas revoltas caiu sobre o liberalismo. Então é mais ou menos como se fosse assim, tá vendo? Tá tendo revolta porque o governo está negociando, o governo está de papo, o governo está tentando conversar com os revoltosos. Se o regime fosse absolutista, o governo já teria terminado com isso. Por quê? Porque haveria força, haveria o braço do governo forte combatendo, e automaticamente os revoltosos seriam esmagados. Muito bem, então nós temos aí um regresso conservador que vai acontecer no finalzinho do governo do período regencial. Lembrando que o governo regresso conservador vai de 1837 até 1840. Eu coloquei aqui no slide 35, mas foi um erro meu de digitação. 35, quem estava governando o Brasil regencial era o padre Feijó, tá, pessoal? E essas medidas, elas serão conservadoras, né? Vamos prosseguir aqui. Maior centralização política de Araújo Lima. Bem, eu coloquei aqui no tópico, né? Mesmo a regência de Araújo Lima sendo provisória, o Partido Conservador assume o poder. O primeiro ministério, mais conhecido como Ministério das Capacidades, era composto por Bernardo Pereira de Vasconcelos, demonstrando a supremacia da reação. Ou seja, é novamente, né, colocado em pauta a questão do poder do absolutismo, com a criação desse Ministério das Capacidades. Fatos que marcaram o seu governo. Eu coloquei aqui o movimento, né, que lutava, ou um movimento que tinha uma determinada força dentro do seu governo pela maioridade do futuro imperador Dom Pedro II, o crescimento das exportações de café e a revisão, principalmente isso, a revisão do ato adicional, algumas mudanças, né? A principal delas foi a Lei número 105, promulgada em 12 de maio de 1840, que teve o objetivo de interpretar alguns dos artigos da revisão constitucional promovida pelo ato adicional de 1834. Então você pode perceber que essa revisão, ela acaba enfraquecendo os ideais liberais que foram impostos até 1837 no governo Feijó. E novamente o conservadorismo, as questões, né, absolutistas voltam à pauta para que houvesse um controle aí dessas revoltas regenciais. Galera, estamos terminando a nossa aula. Um abraço, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Bons estudos, hein, galera? Bons estudos. Até o próximo vídeo.